nós temos aqui a tela principal, né? E eu criei dois menus aqui, né? Dois menus na barra de menu aqui. Cadastrar, que é aquele monte de cadastro que a gente fez, né? Paciente, usuário e tudo mais, vocês também fizeram aí. E o outro menu é esse menu aqui de relatórios, né? O que eu falei aqui para vocês? Não é comum, né, que a maioria das aplicações tenha uma forma de gerar PDFs, né? Uma forma de você gerar relatórios, né? Do que adianta eu ficar produzindo uma série de informações, dados de consulta, dados de usuários, dados de clientes, e aí eu tenho que, de certa forma, produzir alguns relatórios que vão servir para algumas decisões estratégicas da organização, né? Então, é comum, né, que aplicações, sejam elas desktop, web ou mobile, tem uma forma de você gerar um PDF, né? Por exemplo, o site da Claro, o site da Vivo, o site da Oi, você consegue gerar sua conta, né, em PDF. Mesmo que você não vá imprimir fisicamente, ou seja, gerar um documento lá físico daquilo, mas a própria geração do PDF, a ideia da aula de hoje é que a gente implemente na nossa aplicação relatórios, né? Tipo assim, a gente pegue dados do banco e emita relatórios. Eu passei para vocês lá um exemplo de aplicação, né? Inclusive já está importado aqui, eu só vou mostrar para vocês como é que roda essa aplicação, só para facilitar a vida aqui. Chama-se relatório, né? Relatório, eu tenho aqui no pacote, e aqui eu criei uma testa relatório, né? Nada mais é que quando eu apertar um determinado botão, selecionar algum tipo de parâmetro, e ele vai fazer exatamente isso aqui, né? Eu vou executar, né? No caso da nossa aplicação vai ter lá um botão gerar relatórios, né? E aí eu vou executar esse arquivo aqui e ela vai abrir aqui um documento PDF, né? No meu caso está abrindo aqui no segundo monitor, eu só vou compartilhar com vocês aqui, né? Tá aqui no segundo monitor, trouxe para cá, então ele imprimiu aqui, é um documento PDF que eu posso mandar para a impressora, que eu posso enviar via e-mail, enfim, eu gerei aqui um documento PDF, né, que tem uma imagem, alguns parágrafos e aqui a tabelinha que é os dados de usuário, né? Não sei se vocês perceberam que nesse arquivo que eu mandei para vocês, ele não fez acesso a banco, né? Ele simplesmente montou os usuários lá. Deixa eu até mostrar aqui porque é mais fácil. No código, ele montou os dados do usuário aqui, criou os usuários. Deixa eu criar. Então, ele criou aqui os perfis, né? Perfil administrador, diretor e avançado. Criou os usuários, né? Colocou isso dentro de uma lista, né? E depois da lista eu fiz o laço aqui, né? Criando os parágrafos e as células da tabela, que a gente vai ver aqui. Então, a ideia de hoje é que a gente crie dentro do nosso projeto Agenda Médica o nosso primeiro relatório, né? Qual é o nosso primeiro relatório? É a lista de todos os usuários que estão cadastrados dentro da nossa base de dados, dentro do nosso banco de dados, né? Então, para isso, o que eu fiz aí para vocês? O que eu disponibilizei aí no portal para vocês? Eu não sei se vocês já baixaram, todo mundo já baixou a biblioteca e-teste? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Então todo mundo já está aí na área de trabalho, num local qualquer aí a biblioteca. Como é que eu faço para trazer para o meu projeto, no caso aqui, nosso projeto, a Agenda Médica, uma biblioteca, né? Então, para facilitar a vida na hora de eu exportar isso e mandar para a pessoa, o que eu faço? Eu venho aqui na parte de arquivos, ó, do meu NetBeans, né? Crio aqui dentro do meu projeto Agenda Médica, né? Uma nova pasta, aqui, nova pasta. Eu vou chamar essa pasta da mesmo nome da biblioteca, né? Que é iText. Maiúsculo aqui, iText. T maiúsculo aqui, text. Pronto. Eu estou criando uma pastinha lá, aqui, iText, dentro do meu projeto Agenda Médica. Onde é que ela está? Aqui, né? Ela não tem nada. Eu vou pegar aqui meu arquivo que está na minha área de trabalho. Deixa eu... Nessa pasta eu vou dar um paste, né? Para colar aqui, né? Então, aqui dentro dessa pasta eu tenho ó, a minha biblioteca. Beleza, voltando aqui para a parte de projetos, eu vou clicar com o botão direito em cima dos projetos, propriedades, né? Bibliotecas, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho HSQLDB, vinculação de bens, não. Adicionar biblioteca, adicionar jar, perdão, né? Voltando aqui só para botão direito do mouse, propriedades.
Deixa eu ver se eu tô gravando aqui, porque senão vocês vão ficar sem vídeo depois. Não, está gravando assim. Então, bibliotecas, né? Adicionar jar. E aonde está meu jar, eu vou aqui na pasta do projeto. Cadê? NetBeans Project. O nosso projeto chama Agenda Médica. Dentro da Agenda Médica tem uma pastinha e tá aqui, né? Eu só mando abrir e ela voltou aqui, ok, pronto. Já está anexado ao meu projeto, né? Agenda Médica, a biblioteca e text. Para que serve essa biblioteca? Para trabalhar com PDF, para transformar dados que eu tenho aqui na aplicação em documentos PDF. Beleza? Qual é o melhor local para se colocar, né, a parte lógica, a parte negocial, a parte de gerar um relatório, né, dentro da minha aplicação para gerar um relatório de usuários? Qual a melhor classe que eu posso inserir esse método aqui? Numa classe que é de tela ou numa classe que é de controller? Qual é o melhor local para se colocar o método gerar relatório de usuários? Professor, eu chuto que é na Vue. Na Vue, eu posso colocar regras de negócio em tela? Ah, não, é verdade, pode não. Não, né? Então eu tenho que várias regras de negócio, inclusive como que se monta. Geralmente a gente coloca regra de negócio na controller, né? Então digamos assim, a classe ideal, partindo do princípio que é aquele do modelo padrão MVC, né? A classe ideal é no nosso controller. Então a gente já tem aqui no nosso pacote um controller de usuário, né? Então tá aqui o controle de usuário, né? Ele tem vários métodos aqui. Eu só vou criar mais um método, né? Que é o nosso gerar relatório, né? Vai ser público, né? Qualquer outro objeto vai poder acessar esse relatório, né? Public, void, porque é só para gera um relatório aí, né? É como se fosse imprima um relatório, só que gera um relatório em PDF. Gerar relatório de usuário, né? De usuário. Gerar relatório de usuário, porque NetBeans aqui, né? Então criamos dentro da classe do usuário controller, né, um método que vai gerar relatório de usuários, né? Ou seja, ele vai pegar todos os usuários no banco e vai montar um PDF para mim, beleza? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui dentro desse método é criar uma instância do documento, né? A própria biblioteca me dá essa opção, né, de você criar um documento, né, de ter esse documento aqui. É um objeto do tipo documento. Então, a classe aqui é document. Perdão. E aí, eu não tenho, né? Deixa eu dar um new aqui. New document. Eu não tenho essa classe aqui, ela não está importada dentro da minha classe, né? Ela não foi ainda importada. Então, eu venho aqui, né? Botão direito no mouse, importação, eu tenho várias classes que usam esse mesmo termo, né? Essa mesma classe. Então, eu tenho que procurar a da biblioteca, né? A biblioteca é o itex. Geralmente, essa aqui, ó, adicionar importação para lower text document, porque eu também tenho do Swing, né? E tem de outras classes também, né? Então, é esse cara aqui, né? Deixa eu só mostrar lá para cima como é que ficou a importação, para vocês não importarem coisa errada, né? Cadê o document? Esse cara aqui, ó. Essa classe aqui que foi importada, né? Porque esta aqui é a minha biblioteca e text, certo? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, eu tinha lá várias opções de importação automática e eu selecionei essa classe aqui, né? Então, agora, de fato, eu tenho um objeto do tipo document, que é do meu itext, da minha biblioteca itext. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco aqui uma referência, né? Eu chamo esse aqui de documento, né? Perdão, que é do tipo document. Beleza. Tenho aqui criado a minha instância, meu objeto de documento PDF, né? Criar documento PDF. Instância do documento. Instância do documento. Documento PDF, beleza.
Assim que eu crio um documento, né, eu tenho que dizer, eu posso dizer, né, que ele tem um tamanho, né? Tipo assim, uma página PDF, ela tem um tamanho, ela pode ser A4, A3, ofício, enfim, ela pode ter tamanhos diferentes. A maioria das vezes que eu gero relatório em aplicação, geralmente a gente tenta colocar dentro de uma formato A4, até porque se eu quiser imprimir aquele contexto, já virou um padrão, né, comum a folha A4, né? Então, o que eu faço? Eu vou tem um objeto que é estático aqui dentro da biblioteca chamada page size, né? Page size, né? Todo mundo viu? Deixa eu voltar aqui, né? Porque foi importada rápido, aí vocês talvez não tenham. Aqui, ó, page size, eu vou tirar aqui. Ela fez a importação de maneira bem rápida. Voltando aqui, quando eu escrevi lá o page size dentro do meu onde eu passo os parâmetros da classe, né, com page, né, aí contra o barra de espaço, aí eu tenho aqui o page size, deixa eu botar o size para ficar menor, page size de qual biblioteca, da biblioteca que eu quero, né, que é lowest text. Então, quando eu clico aqui, eu digitei page espaço, contra o barra de espaço, aí vem essa opção aqui, eu só dei enter, né, page size está importado e traz aqui. Só que agora ele pede para me definir um tamanho, né, que pode ser A1, A2, A3, A4, A5, né? O tamanho que eu quiser. Então tem essas opções aqui de tamanho de página, né? Para utilizar, né? Geralmente, por padrão, a gente utiliza o A4. Né? Então, página A4. Então, defini meu documento aqui e já defini o tamanho desse documento, né? O tamanho em PDF desse documento, né? Outra forma que eu tenho que fazer aqui é definir as margens desse documento, ou seja, toda página PDF, quando ele gera, todo o documento, na verdade, quando ele é gerado, eu tenho que definir a margem superior, a margem esquerda, direita e a margem inferior, né? E aí eu tenho um documento, eu tenho um método do objeto, né? Documento, set margens. Essa instância aqui desse documento, ela tem vários métodos, né? Então a gente precisava digamos assim, dar uma olhada mais a fundo em todos os métodos e para que serve cada um deles, né? É muito, então, o que a gente faz? A gente pega os básicos, então set cadê margens, né? Margens, e aí eu vejo se tem alguma documentação aqui, ó. Na documentação, ele não está falando aqui quem é a margem direita, quem é a margem esquerda, quem é a margem superior e inferior, né? Então, eu não tenho aqui uma documentação muito robusta dessa biblioteca. Então, o que eu tenho que fazer é ir definindo, né? Eu sei que é um float, né? Que é um número seguido da palavrinha da letra F. Então, 7 margens. Então, o que eu coloquei aqui que ficou padrão, né? 40, né? 40. Lembrando que a página inteira tem 589 por exemplo, aqui está 40, então vai ficar um pedaço 40. Então a página inteira tem 589, 1 a 4, né? Então eu vou botar 40 aqui. Se ficar pequeno ou grande, a gente vai dosando depois, certo? Então 40, 40, F. Então tá aqui definido as margens desse documento aqui, certo? Vamos lá, Alt Shift F para organizar meu código aqui. Todo mundo tá aí? Beleza? Tranquilo? Senhores, existe um comando, né, que é para a gente criar o arquivo propriamente disso, é criar, não a instância, esse aqui é um objeto que está em memória, no caso da memória da máquina virtual, né? Mas eu preciso de um documento mesmo, um documento físico, um arquivo físico dentro da minha máquina, né? Então, para mim criar esse documento físico, né, eu tenho que usar um outro objeto aqui, uma outra classe, que é chamada PDF Write. PDF Write, ele de fato ele vai criar dentro, preciso voltar, todo mundo viu que foi importado do PDF Write. Todo mundo viu? Percebeu lá? Quer ver? PDF Write foi importado também. Viu? Como é que foi feita a importação, né? Deixa eu tirar de novo lá. Senhores, PDF Write está aqui, ó, né? Então eu vou tirar aqui de novo, só para ver se vocês... Porque eu faço contra barra de espaço, aí acaba que, ó, eu digitei o PDF Write, né? Aí dá a opção aqui contra barra de espaço, ele já importou lá, certo? Tá aqui. Né? Se ele não tem, ele importa lá.
se eu digitar um pedacinho dele aqui, né, e aparecer, e eu der enter aqui, ele já importa lá em cima, certo? Então, só lembrando que eu tenho que escolher da biblioteca, né, que pode ter outra classe, tá? E aí, como tem um método estático, get instance, eu passo o documento, né, que eu quero, que é esse cara aqui, e digo que é para ele criar um arquivo, new file output new file output string, né? Ele vai criar um arquivo cujo nome desse arquivo, né, é relatório. Vamos botar relatório. Ele vai criar dentro da nossa aplicação relatório usuário, né? Vou botar usuário aqui. Ponto PDF, ou seja, tem que botar a extensão também, que eu quero que seja PDF. O que vai acontecer, né? Toda vez que eu saio do meu contexto e tento ir fora do ambiente, né? No caso, num HD, na pasta, numa memória, tento ir numa rede, né? Numa máquina remota, ele vai pedir para mim que eu utilizar o try catch, né? Que tenta fazer isso, se não der certo, ele joga uma exceção, né? Então, ele vai pedir aqui o try catch. Então, vamos colocar aqui o try catch para instrução try catch. Então tá circundando, try, né? Ele vai tentar fazer esse cara aqui. Se der alguma coisa errada, vai ser o catch aqui. Eu não vou logar, eu vou pedir o próprio erro. Salt. Eu vou imprimir o próprio erro que ele tá, a própria exceção que ele tá mandando, né? Agora tem mais uma coisa aqui, quer ver? Deixa eu ver o que ele tá pedindo aqui. Adicionar adicionar cláusula ao catch, né? Mais uma. Então ele adicionou mais uma aqui, tanto do PDF write quanto do file output string, né? Vamos lá. Salt também. Beleza, vamos lá. Senhores, criei a instância do documento, isso está em memória, né? Setei as margens desses documentos, depois criei um arquivo físico chamado relatório usuário.pdf, ou seja, esse relatório, a partir desse momento, ele instala fisicamente no meu HD, né? Beleza. Além disso, eu tenho que abrir o documento, esse cara aqui, para edição, né? Então, para que eu consiga colocar dentro dele parágrafos, tabelas, enfim, colocar objetos, listas, colocar objetos dentro desse documento. Então, para que eu coloque alguma coisa lá dentro, né, eu preciso abrir esse documento, né? Então, existe um comando lá, um método chamado document, eu pego o objeto, open, né, que é de fato para abrir para edição. Eu estou abrindo esse documento para inserir outros componentes, editar, na verdade, né, escrever dentro dele, né. O primeiro componente, né, que a gente coloca dentro do básico, né, que a gente coloca dentro, que a gente vai colocar aqui dentro desse relatório, é um parágrafo, né? Então é um parágrafo. A gente pode botar a imagem, né, mas vamos tentar só para ficar mais básico, vamos colocar um parágrafo, depois eu falo da imagem para vocês, né? Então abri o documento, vou criar um parágrafo, né? O que é um parágrafo? É uma linha qualquer, né? Então eu tenho a classe parágrafo, né? Olha aqui, né? Eu tenho várias opções de escolha, né? Mas eu vou escolher da própria biblioteca. Então, parágrafo, né? Fazer um new aqui. Abre, fecha, ponto e vírgula. Aí vai pedir parâmetro, não. Então, eu vou colocar aqui. O meu primeiro parágrafo vai ser... No nosso caso aqui, ele é um relatório, né? Então, título do relatório. O título do relatório igual a esse cara aqui. Esse aqui é do tipo parágrafo. Cadê? Não apareceu. Tá aí. Beleza? Só que o parágrafo, ele tem um texto, né? Se eu não quiser editar nada desse texto, não quiser botar fonte, não quiser botar tamanho de fonte, enfim, eu só faço isso aqui, ó. É o basicão, né? Relatório.
é de relatório de usuários cadastrados. De usuários cadastrados, certo? Beleza, então já tenho aqui um parágrafo criado. Qual é o texto desse parágrafo? Esse cara aqui que eu passei parando. Posso pegar meu documento aqui, ó, documento, ponto, add, né, adicione. Então já criei um parágrafo, setei o texto do parágrafo, peguei o parágrafo, que é um objeto, e adicionei ao documento. Beleza. De cara aqui, eu já posso fechar meu documento, né? Fechar a edição do meu documento. Ponto close, né? E eu tenho esse documento. Só que existe, né? Eu não quero simplesmente abrir o documento, editar e pronto, e deixar salvado. Eu quero que a máquina virtual vá lá e abra o documento para mim. O que é isso? É você falar assim, olha, máquina virtual, abra, use um editor padrão de PDF, um editor não, um software que exista na máquina, que é padrão para abrir PDF, né? E abra esse arquivo para mim. Quando for invocado esse método aqui, gerar relatório do usuário, né? A máquina virtual, ela vai criar o documento, não, o método, né, a função vai criar o documento e eu vou pedir aqui para que ela abra, né, ela vá lá e abra utilizando a aplicação padrão, né, da máquina que abre PDF. Né? Como é que eu vou fazer isso? Né? Tem uma linha, não sei se vocês viram lá que faz isso aí, né? É um comando extenso que o objetivo dele é simplesmente verificar qual é o software padrão, né? E abrir o. Eu só vou ter que copiar, que é um pouquinho grande, eu só vou copiar ele aqui, né? E antes de fechar o documento, eu vou abrir ele. Esse cara aqui, né? O que ele está falando é para adicionar a cláusula eu vou adicionar mais uma cláusula lá embaixo. Aqui, ó, mais uma que foi adicionada. E a questão do I/O também, que eu vou tentar sair do contexto, né? Salt x. Né? Se eu executar esse método aqui, se eu invocar esse método aqui, ele vai abrir um documento PDF com esse parágrafo aqui, simplesmente, né? Vamos tentar executar esse negócio aqui. Como é que eu faço para executar esse cara aqui, né? Eu vou lá na cadê minha tela? Vamos aqui na nossa tela principal da nossa aplicação. Esse cara aqui é a nossa tela principal, certo? E aí eu tenho aqui um menu, né? Eu vou gerar vamos criar aqui um menu item, né? Menu item de menu, né? Mais um item de menu. Esse item de menu vai chamar, deixa eu digitar o texto aqui, vai chamar relatório de usuário. Relatório de usuários. Então tá aqui o relatório de usuários, né? E aí eu vou dar uma função para ele, né? Assim que alguém clicar nesse item de menu, né? Ele vai invocar aquele método lá do nosso controller, né? E como é que eu faço isso? Eu clico aqui, né? Vincular, não, perdão, eventos, action perform, né? E tá aqui. Cadê? Aqui, ó. Então, toda vez que alguém clicar naquele menu lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui uma instância do controller. Vamos ver se eu tenho. Não tenho, mas foi criada. Tela principal, cadê o do instância do controller? Eu não fiz nada na tela principal. Fiz só isso aqui, né? Do paciente, está tela de cadastro do paciente, dispose. Não fizemos. Então vamos criar aqui uma instância do nosso controller, né? Que aqui estamos na tela. Como é que chama o nosso controller? Controller de usuário. Usuário controller, né? O usuário controller. Usuário controller, né? Usuário controller é igual a new usuário controller. Eu acho que já tinha, né? Beleza. Usuário controller
Eu vou ter que invocar qual método? O método gerar relatório do usuário, não é isso? Ctrl S, salvar. Vamos executar essa tela aqui. Executar essa tela aqui. Executar arquivo. Ah, tá. Perdão, né? O que aconteceu lá no... Vamos voltar aqui no nosso usuário controller. Olha só o arquivo que eu vou abrir, né? O arquivo que eu estou pedindo para a máquina virtual abrir é diferente do nome do arquivo que eu pedi para ele ser criado, né? Então eu tenho que botar o mesmo nome, né? O nome que eu estou criando aqui é o mesmo nome que eu tenho que pedir para a máquina virtual criar. Então só faltou a palavra usuário aqui. Usuário. É isso? Perceberam, hein? Né? O que eu estou pedindo para a máquina virtual abrir tem que ser o mesmo nome que foi gerado lá. Beleza? Então vamos agora na nossa tela principal, executar aqui, executar arquivo. Vai aparecer a nossa tela aí. Está aqui a nossa tela principal, muito pobre ainda, né? Aí eu tenho aqui o menu relatório de usuários. Ao clicar aqui, ele deve abrir um PDF, né? Esse aqui é o meu software padrão, né? Que é o próprio browser, né? Que abre PDF. Então, aí ele abriu e botou um título aqui, né? Bem pobre, tipo assim, mas é só para mostrar para vocês que já de fato já está funcionando. Agora basta adicionar mais itens aqui, né? Mais parágrafos, mais linhas em branco, mais tabelas, enfim. A gente vai adicionar algumas células aqui. Beleza? Todo mundo conseguiu implementar aí? Verdadeiro ou falso? Senhores? Verdadeiro. Nossa aplicação já tem, né, uma forma de gerar PDFs a partir de dados que estão aqui, né, que no caso a gente só definiu. Beleza? Senhores, existem aqui no próprio código ali, se vocês perceberem, né, deixa eu mostrar, compartilhar aqui a tela para vocês, né, formas de eu, olha só, né, linha em branco, né, deixa eu mostrar um que tem em branco, não, olha aqui, né, parágrafo, que é título, no caso, no título que a gente criou do relatório, né, a gente pode criar tipos de fonte, né, tamanho de fonte, né, então, isso aqui, basta que vocês copiem, né, e importem, né, aqui a fonte, que vocês vão conseguir tanto alinhar o parágrafo, né, quanto definir qual é a fonte, né, e qual é o tamanho dessa fonte. E esse tamanho aqui, ó, esse primeiro tamanho é o tamanho do parágrafo. Tente imaginar que todo parágrafo ele tem uma altura, né? Tipo assim, ele começa em determinado ponto e termina em determinado ponto. Então, tente imaginar que isso aqui seja a altura, né? Isso aqui é o tamanho da fonte. O que está em azul, aqui, ó, o que está em azul aqui, azul mais escuro, perdão, é o tamanho do parágrafo. Então, imagine que o tamanho do parágrafo seja 20F, né? E o tamanho da fonte que está dentro desse parágrafo é 16, né? Então, o tamanho da fonte aqui, ela nunca pode ser superior ao tamanho aqui, né? Porque ela vai acabar sobrepondo o tamanho do parágrafo, certo? Então, isso aqui é só mesmo que eu digo aqui que é a perfumaria, né? O parágrafo em si é isso, é o criar o parágrafo. A perfumaria é você definir, né, a fonte, né? Qual será a fonte e qual o tamanho dessa fonte e o alinhamento da fonte, né? Eu preciso detalhar isso aqui ou vocês conseguem compreender esse tipo de detalhe aqui no parágrafo? Preciso colocar lá, que a gente já vai direto para as tabelas. Que a aula de hoje é meio curta. Ou vocês conseguem compreender que esse parágrafo aqui, título ETB, né, teve a fonte Times, né, tipo bold, tamanho 16, e que a altura desse parágrafo aqui é 20. Conseguem fazer isso sem que eu precise fazer aqui ou posso partir para as tabelas? Por mim, eu acho que eu já deu para entender. Deu para compreender como é que eu crio um parágrafo aqui, né? Todos, verdadeiro ou falso? Por exemplo, olha aqui, o tamanho de parágrafo é 20, né? A altura do parágrafo é 20, mas a fonte aqui, ó, é 12, né? E é a mesma fonte aqui, né? Ou seja, esse título aqui, Escola Técnica do Brasil, é maior do que esse cara aqui, mas o tamanho de parágrafo é o mesmo, né? A altura do parágrafo, ou seja, a parte azul aqui é a mesma. Aí eu tenho parágrafos, vários parágrafos. Olha só, quando eu quero pular uma linha, o que eu faço? Eu crio um parágrafo chamado linha em branco.
E aí dentro do corpo, o texto que eu coloco, né, dentro do corpo desse parágrafo é um branco, né? Simplesmente ele vai pular aqui um espaço de 20, né? E a fonte vai estar lá, isso aqui ele vai imprimir. Então, isso aqui é uma linha em branco. Eu crio uma vez e toda vez que eu precisar adicionar uma linha em branco, eu só faço documento, add, linha em branco. Então, eu adicionei aqui, se eu não me engano, eu adicionei um pouquinho mais abaixo aqui, quer ver? Aqui, ó, adicionei aqui, ó, linha em branco. Então, aqui criei vários parágrafos, várias instâncias do objeto parágrafo, né? E aí comecei a adicionar para organizar meu documento, né? Então eu adicionei título da ETB, que é um parágrafo, que foi criado lá em cima. Eu adicionei título da disciplina, linha em branco, turma, professor, projeto, linha em branco e título do relatório, né? Se vocês... depois eu já mostrei o relatório. Então, o próximo objeto que a gente vai criar dentro desse relatório é uma tabela, né? É uma tabela, né? O objeto lá, a classe é table, né? Table da nossa biblioteca, né? Isso aqui é a instância, né? A referência. E esse número aqui, ó, que eu estou passando para a tabela, diz qual é o número de colunas, né? Então, nessa tabela aqui eu tenho 5 colunas, né? Então, se eu botar aqui 2, vai ser 2 colunas, 3 colunas, né? Então, vamos criar lá no nosso NetBeans, partindo do princípio que vocês conseguem ler aqui e criar aí, né? Um parágrafo mais organizado, com fonte e tudo mais. Vamos partir aqui para tabelas, né? Vamos lá. Então, vamos aqui no nosso NetBeans. Vou fechar isso aqui para não... vamos lá no nosso controller. Já está invocando. Agora, antes de fechar aqui meu documento, né? Que eu abri meu documento, perdão. Aqui eu fechei e aqui eu pedi para a máquina virtual. Beleza, agora eu vou continuar aqui, ó, né? Continuando, né? Agora eu vou criar uma tabela, né? Geralmente, para organizar mais os dados, a gente cria uma tabela, né? Então, table, eu vou importar, ó, eu tenho várias opções de importar, inclusive do HSQLDB, né? O table, essa classe existe lá no HSQLDB e existe aqui na minha text, né? Então, eu vou importar daqui, vou dar um enter, está importado. Então, eu vou colocar aqui tabela, new, tabela, new, table, né? Eu digo para ela quantas colunas essa tabela tem. No caso aqui, o usuário nosso, ele tem quantos atributos? Quantos atributos tem o nosso usuário? Vamos ver aqui. Alguém lembra quantos atributos tem o nosso usuário? Nosso usuário tem ID, CPF, nome, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nosso usuário ele tem 9 informações que eu posso colocar dentro da tabela, né? Então, eu vou criar uma tabela com 9 colunas, né? Ponto e vírgula. Acabei de criar essa tabela, vou colocar dentro de uma referência, que é tabela usuário, né? Tabela usuários, perdão, que são vários, né? E aqui é do tipo table. Ponto. Beleza? Estamos aqui criada a nossa tabela, né? Criei a nossa tabela. Qual o próximo questão que eu tenho que definir nessa tabela, né? Qual o próximo elemento, né, que eu preciso definir nessa tabela, né? Existe uma característica de tabela, né, que é a borda, né? Tabela de usuários, ponto, setBoard. Seu nome setBorders, border, né? Aí eu defino um tamanho aqui, né? Aí isso aqui não é o tamanho da borda, isso aqui é o tipo de borda, né? É o layout da borda, né? Então eu fiquei testando aqui, então eu tenho 3, tenho 13. A que mais ficou agradável aqui foi a 3 e a 10, né? No meu caso, né? Mas aí vocês podem ficar colocando aqui e vendo qual é o contexto da borda lá. Border width, que é a grossura, né? Border. Deixa eu ver se tem aqui. 7, né? Perdão.
border width, largura, né, da borda. Aí, tipo assim, eu coloquei aqui uma border width de 4, né, mas vamos botar 3 para ficar menos grossa, né. Isso aqui, ó, é o layout da borda, né. Então, a própria biblioteca te traz alguns layouts lá, né, de bordas, né. Se você for alterando isso aqui, você vai perceber que vai alterar o layout. E isso aqui é de fato a largura da borda, né? Aí eu posso definir cor, posso definir pads. Lá no HTML, vocês estão tendo aula lá, acho que no HTML1 ou no HTML2, no linguagem web 1 ou 2, vocês pedem o espaçamento das células, espaçamento entre as linhas, né? Tem vários atributos aqui que eu defini também lá no negócio. Só que eu não vou ficar perdendo tempo aqui, porque eu vou pegar coisas mais estruturais, né? Depois vocês podem olhar lá o código e perceber que o que não foi dito aqui fica mais fácil compreender lá no código, né? Existe um set de widgets, né, que vai dizer o seguinte, né? Tabela usuário, set de widgets, que são várias larguras, né? O que eu tenho que definir aqui, né? Cada coluna dessa, deixa eu até mostrar para vocês lá, que ficou... Vai ficar mais compreensível, né? Ó, cada coluna dessa, ela tem um espaço, né? Então, eu tenho aqui a largura total, né? Que eu vou dizer 100%, né? 100%. E aqui eu vou dizer que a coluna ID, ela dá em 10%. A coluna nome, 30%. O login, 15%. O status, 15%. O perfil, tantos por cento. Se eu não definir esse percentual, né? Essa, digamos assim, essa divisão, o que ele faz? Ele define que todas as colunas serão do mesmo tamanho, né? Então, isso acaba que o nome, como tem um maior número de caracteres, fica num espaço pequeno e ele vai fazer a quebra, né, de linha nesse contexto aqui. Então, eu tenho que definir a tabela, né, qual é o percentual de cada coluna, né, para que eu não tenha digamos assim, uma quebra de linha, né? Eu deixo pouco espaço para nome e muito espaço para ID, que o ID é bem coisa pequena, né? Então eu tenho que já definir aqui como é que vai ser a distribuição da minha tabela, né? O que eu faço aqui para definir a distribuição? Tem um comando antes que a gente define o total da tabela, né? Tabela usuários, ponto 7 widget, que é a largura total da tabela, né? Eu passo um float e eu digo que é 100F. Tente imaginar que isso aqui é 100%, né? Eu tenho quantas colunas? 9 colunas, né? Aí eu tenho que ver como é que ficou na tela, né? Mas aí eu vou... Porque no nosso caso aqui é muito maior. Então, a primeiro é o ID, né? Então, eu vou deixar aqui para o nosso... Volta aqui, senhores. Cadê meu mouse aqui, ó? Para o nosso primeiro, eu tenho que dar um new float, né, para criar um grupo um array de floats. Float de números float. É um array é isso aqui, né? Aí abro aqui. Eu tenho que colocar aqui, entre essas chaves, 9 números, né? 9 números floats. Cada um com seu percentual de 100, né? Então, a primeira coluna aqui, se eu não me engano, pro ID eu coloquei lá quanto? Deixa eu ver quanto que eu coloquei aqui pro ID. Vamos lá. Você colocou 10, professor. 10? Isso. Então tá. Só que lá eu só tinha... Eu tinha 5 colunas, se eu não me engano, né? Então eu vou colocar 10 só para... A próxima coluna nossa aqui, né? É o CPF, né? Então eu vou botar 15 só para... A soma disso aqui tem que ser 100. Nome... Vamos lá. 30? Ou não, 25, né? Para completar aqui o 100. Já deu quanto aí, senhores? Quanto que já deu aí? Já deu 5. Hã? Eu vou botar 10. Deu quanto? 60? 5, 30, 40, 60, 60. 60. Eu não tenho muito espaço aqui, né? Que eu vou deixar tudo com 10 agora aqui. E eu tenho que botar 9 números aí, né? 1,
2, 3, botou fotografia aqui, 4, 5, vai faltar. Pode pôr 9, 8 com 10 e o nome com 20. Acho que dá sim. Como assim? Vou botar 9 aqui, 8? Não, põe 9, 8 espacinhos com 10 e só um com 20. É completo sim. Tá. Depois a gente vê como é que fica essa organização aqui, né? Todo mundo com 10, né? E o 1 com 20 aqui. 10, certo. Já completou os 10 aí? Eu só tô digitando aqui. Sim? Falta mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí tirei pra soltar com 10. Acho que eu contei errado. Tirei esse, isso. Beleza. Então, beleza, né? Então aqui a gente tem uma largura 100% e cada um está sendo distribuído. Depois a gente vê como é que fica a impressão para a questão da... Qual outro ponto que eu tenho que definir aqui? A questão de cor, de borda, de layout. Aí depois vocês veem lá, né? Que esse é o ponto mais... são mais perfumarias que vocês conseguem definir lá, assim, tipo assim, tá bem claro lá no código, né? Segunda coisa que eu tenho que criar é os parágrafos, né? Tipo assim, eu vou incluir parágrafos dentro de células de tabela, né? Então, eu tenho que ter... Eu primeiro já tenho meu objeto aqui, minha tabela, né? Agora eu vou incluir alguns parágrafos, eu vou criar alguns parágrafos, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mas não façam isso. Só para adiantar alguma coisa aqui. O primeiro parágrafo que eu quero preencher, né? Da minha tabela é o cabeçalho, né? Alt Shift F para organizar aqui. O que aconteceu aqui? Tá. Eu copiei o número aqui, não tem nada a ver. Fiz um copy aqui do... Só que ele veio com o número da linha. Eu fiz lá, copiei do portal. Primeiro parágrafo aqui. O que aconteceu, né? E como eu fiz uma cópia lá do portal, eu não tá importado nem o font factor, né? Nem o element, né? Do parágrafo. Então, eu vou importar aqui, ó. Ctrl barra de espaço, né? Phrase, né? Para criar frase. O font factor, Ctrl barra de espaço, font factor. E o element. Todos. Element daqui, ó. Esse cara aqui. E o font factor que não foi importado. Ó, não foi. Só que factory. Copiou de novo aqui. Pronto. E o element ficou também. Pronto. Beleza? Olha aqui. Tinha definido aqui os espaços, né, das minhas colunas. Aí criei um parágrafo aqui. Só que eu não criei, né? Eu fui direto lá e fiz um Ctrl+C e saí importando o que precisava ser importado aqui. O nome desse cabeçalho aqui, ó, desse parágrafo, é o ID, né? Que é a primeira coluna que eu preciso preencher da minha tabela aqui, né? Então, a fonte é essa aqui, Helvetica, 12, né? E a Align Center. O que eu vou fazer aqui para adiantar as coisas aqui? Eu tenho que criar quantos parágrafos, né? Na minha tabela aqui, ó, essa tabela aqui, né? Eu estou criando isso aqui, ó. Primeiro o ID, depois o nome, depois os atributos do cabeçalho, certo? Então, essa palavra aqui, nome, né, é um parágrafo que ficou colocado dentro de uma célula da tabela, né? Então, eu tenho que criar esse parágrafo aqui, né? Então, o primeiro parágrafo que eu criei foi esse ID aqui, né? Então, o segundo parágrafo que eu vou criar aqui, de maneira assim, Ctrl+C, Ctrl+V, né? É o nosso parágrafo de nome, né? Que ó, o nosso usuário aqui, ele é CPF, perdão. Né? Parágrafo CPF. Certo? Parágrafo CPF. Vou manter a mesma questão de tamanho de parágrafo, de fonte
E aqui, tá vendo aqui embaixo? Eu tô setando o alinhamento, eu tô setando de ID, né? No caso aqui eu tenho que setar de CPF, beleza? Segundo parágrafo, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro. Tem alguma coisa errada aqui, senhores? Tá na cara. Percebi agora que tá um erro. Tem que trocar o ID, né? Aqui é o texto, né? É a frase que eu quero imprimir, né? É o texto. Então, esse aqui é do ID, né? Que é da tabela lá. Esse aqui é do CPF. E tudo em maiúsculo, né? Para botar como vai ser CPF, né? Aqui nosso parágrafo agora, de fato, é o nome, né? Estranho, parágrafo, nome. Aí, o que eu quero imprimir é a palavra nome, maiúscula. E aqui, ó, eu tenho que mudar esse cara aqui também. Né? O nome 7, alinhamento, pronto. Beleza? Tem que fazer isso aqui quantas vezes? Senhores? 9. Né? Para cada coluna que eu criei na tabela, eu preciso ter um cabeçalho lá, um texto de cabeçalho, né? Beleza? Então esse cara aqui vai ser, se eu não me engano, é CPF. Não é login? Username. Username. Aí o parágrafo que vou dar um nome aqui de username. E username, beleza? Pronto. Aqui é mais trabalhoso do que técnica, né? Tipo assim, de uma vez você aprendeu a fazer um parágrafo, o resto é só você mudar fonte, você mudar cor, você... Enfim, próximo, alguém pode me falar aí quem é o próximo? É senha? Isso. Né? Senha. Então, o nosso parágrafo aqui vai ser... A palavra vai ser a senha do usuário, né? Senha. Eu não vou mudar nada de fonte, vou manter a mesma fonte. Talvez eu precise mudar a fonte, o tamanho da fonte, porque eu tenho mais coluna, né? Aí a gente vai, na hora que a tabela for montada no documento, eu vejo lá se a gente vai precisar mexer em tamanho de fonte, certo? Mas por enquanto vamos criando aqui senha. Agora, se eu não me engano, é matrícula. Com verdadeiro ou falso? Eu acho que é perfil. 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 Eu podia fazer um while e ir mudando só o texto lá, né? Eu podia fazer já que, tipo assim, o ruim do while é que acaba que se eu fizesse um while, a questão de formatação da fonte, né? Ficaria padrão para todo mundo. E às vezes eu preciso diminuir aí eu teria que fazer uns ifs dentro do while. Do laço, perdão. Tanto faz ser while como agora faltou aqui perfil, né? Parágrafo perfil. Ponto. Mais um. A gente podia ter escolhido uma menor, né? Eu fui pegar logo o maior. Telefone. Telefone. Senhores, acostumem com isso, ó. Parágrafo, telefone. Minha avó vai saber o que é isso aqui? Verdadeiro ou falso? Minha avó de 90 e tantos anos sabe o que significa isso? Sabe, né? Então, evitem siglas, né? Vamos tentar facilitar a manutenção, o entendimento, a compreensão do código. O que eu estou pegando? Eu estou pegando muito o pessoal do quarto semestre, do projeto final, usando siglas, né? E eu falo claramente para eles, cara, quem é que vai ler esse teu código aí, né? Você tem que facilitar a vida, né, da manutenção.
Uma coisa certa em qualquer código é a manutenção. Inclusive, vocês viram lá os bugs, verdadeiro ou falso? Eu não tive tempo de ver. Vocês viram os bugs? Qual o próximo? Matrícula. Matrícula. E aí, última data de nascimento. Isso. Viram os bugs? Alguém pesquisou os bugs de tela? Ninguém. Não, né, professor? Não houve tempo? Cheguei a olhar não, professor. Senhores, vamos lá. A gente precisa ver, arrumar tempo. Coisas que não se tem é tempo. Vamos lá, qual última é a nossa data de nascimento? Data nascimento. Minha avó sabe ler esse código. Minha avó de 70 anos, já diminuiu a idade da velha, não. Minha avó de 200 anos já tem, sabe ler isso aqui como qualquer outra pessoa. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Tem nascimento, tá escrito errado, né? Isso, tem alguma coisa errada aí. Ainda bem que vocês não estão dormindo. Não tem como dormir, né? Não existe como dormir aqui. Data de nascimento. Bora. Aí aqui eu tenho que setar a data de... Tá aqui. Beleza? Criamos aqui 9 parágrafos. Alt Shift F. Organizei meu código. Aqui, ó, 9 parágrafos criados aqui, certo? Depois que eu criei 9 parágrafos, eu vou ter que criar 9 células. O que são células? Células são essas coisinhas aqui da tabela, ó. Cada item desse aqui, ó, é uma célula. Então, 1, 2, 3, 9 células para poder colocar o conteúdo aqui dentro, né? Dentro da célula. Ou seja, adicionar o parágrafo dentro da célula, né? Professor, existe uma maneira mais fácil? Existe. Existem os IDEs para trabalhar com essa biblioteca aqui, né? Mas é bom a gente aprender aqui digamos assim, na escovação de bit, né? Para facilitar. Eu posso fazer uma cópia? Eu vou fazer uma cópia lá, né? Como é que eu crio aqui? Vou criar o primeiro e depois eu copio, né? Como é que eu crio uma célula, um objeto célula? Existe um objeto chamado cell, né? Então eu vou criar uma célula, new, um objeto aqui chamado da classe célula. Abre, fecha parênteses, vírgula. E aí eu tenho que importar, né? Ctrl / espaço. Aqui, ó. Né? Eu vou importar essa de cima aqui. Certo? Então eu importei. Pareceu demais cell. Aqui, pronto. Vou botar aqui dentro de uma referência, né? Uma variável que vai servir de referência para mim, que é a célula, né? Célula, que a gente está chamando aqui célula do usuário ID. Célula usuário ID, ou seja, que é o ID do usuário, então também é new célula. Célula, perdão, do tipo célula. Pronto, está aqui criada a minha primeira célula. Dificuldade em criar uma célula, verdadeiro ou falso? Falso. Falso, exatamente, né? Senhores, o que eu vou colocar dentro dessa primeira célula aqui? Parágrafo do ID. Isso, esse cara aqui, ó. Parágrafo do ID, né? Parágrafo do ID. Então eu vou colocar dentro dessa primeira célula o parágrafo ID. Beleza? O que eu vou fazer para os demais? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ali, né? Para facilitar a vida aqui. Porque a gente não tem a noite toda para ficar aqui. Eu tenho aula ainda para dar para outra turma, né? Por que eu estou copiando aqui, né? Porque uma vez eu crio uma vez, né? O restante é só repetir o mesmo processo, né? Então, senha, perfil, né? Parágrafo, senha. O perfil vem antes da senha? Ou não, Depois, não existe? depois da senha. Não existe, cara, aqui. Ah, tá, perdão. E aqui, beleza. Alt Shift F para me organizar aqui. Tá organizadinho. Então, beleza, né? Ó, a gente criou, vamos lá, 9 parágrafos, 9 células, né? Definimos para cada célula o seu respectivo parágrafo. E agora, o que a gente tem que fazer? Lembra da tabela? Nós não temos objeto tabela? Temos ou não temos? Temos, né? Add, né?
é de quem? Uma célula. Qual a célula? A primeira célula, esse cara aqui, né? A segunda, é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Adicionei, ó, essa célula foi adicionada à tabela, certo? Certo. E aí a segunda célula, o CPF. CPF aqui. Alguém já digitou? Senhores, alguém já digitou aí? Não, aí não, professor. Aí não, é? Tá bom. Bora. A terceira célula é o nome. Quarta célula é o username. Quinta célula, a senha. Sexta célula, o perfil. Não é isso? Vamos lá. Sétima, o telefone. Oitava, a matrícula. Matrícula. E a última é a nossa data de nascimento, né? Data, perdão. Alt Shift F, organizou meu código. Eu estou adicionando, né? Então, 9 adições aqui, beleza. O que eu faço com a tabela agora? Ó, criamos parágrafos, adicionamos parágrafos dentro das células, células dentro da tabela, e a tabela vai ser adicionada aonde? Senhores, a tabela vai ser adicionada aonde? Ao documento. Ao documento. Então, o documento, né? Ponto, recebe a tabela. Add o elemento. Qual é o elemento que vai adicionar? É a tabela, né? Tabela de usuários. Beleza? Salvar aqui. E vamos ver como é que está a nossa formatação. Como é que eu faço para testar, né? Eu venho aqui na minha tela principal, onde eu tenho o meu menu, né? Eu acho que ela está até, inclusive, aberta aqui. Vou fechar isso aqui. Vou executar novamente. E aí vamos ver o que vai aparecer aqui para gente. Tela principal, aí menu relatórios, relatório de usuário. Senhores, tá estranho. Não tá? É. Tá muito legal, não. Ó, data de nascimento quebrou, né? ID tá grande, né? O ID tá bem grandão lá, né? Lembra que eu falei para vocês que dependendo do número que você coloca lá, você diferencia a borda, né? Então a gente vai ter que dosar, né? Ou diminuir a fonte, né? E conseguir fazer o alinhamento aqui. Aí agora é mais, tipo assim, não é nada mais, digamos assim, é mais ajuste do que técnica, né? Então eu tenho que botar aqui uma fonte menor, dar mais espaço, porque tá quebrando aqui, né? Só mostrar para vocês que muda o design assim que eu mudo também aquele número lá. Quer ver? Ó, olha só. Cadê o número que a gente definiu o layout da borda? Cadê? Aqui não. Era o usuário controller. Usuário controller, eu falei para vocês que esse número aqui, ó, definia a questão da borda, né? Se eu botar aqui, eu achei bonito a 10, né? A tabela de borda 10. Deixa eu salvar aqui. Vamos botar aqui relatório. Cadê a tela principal? Executar. Deixa eu mostrar esse relatório para vocês, só para vocês verem que mudei o número lá, né? E relatório do menu. Olha só, né? A 10, ela cria uma espécie de 3D, né? Ela cria só a borda de baixo e a borda de cima aqui. É um outro tipo de borda. Então vocês podem botar vários números lá que vai estar resolvido, certo? Senhores, já é 21 horas, eu preciso ir lá para outra turma, né? Só mostrar para vocês aqui a questão da imagem, que é o outro elemento que a gente não adicionou. Isso aqui vocês conseguem fazer? Ajustar isso aqui? Fonte, botar centralizado, dividir corretamente aqui essa coluna, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Todo mundo verdadeiro? Entendeu? Verdadeiro, né? Então eu vou manter o 10 aqui, só mostrar para vocês que, como eu tô com um pouquinho de pressa, porque eu tenho que ir lá para outra turma, senão eles vão começar a me questionar aqui.
né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a questão da imagem, né? Professor, eu quero adicionar uma imagem ao meu relatório, né? Então, o que eu faço? Eu salvo uma imagem lá dentro da pastinha image. Sabe aquela pastinha image que a gente colocou a imagem essas imagens aqui? O cabeçalho e tudo mais? Então, eu salvo uma imagem lá, PNG ou JPG, né? E aí, aqui, ó, eu crio aqui, ó, objeto image, que é da própria biblioteca, e text, né? Você vai importar da própria biblioteca, tá aqui, ó. Que onde é que ela foi importada aqui? Image, aqui, ó, né? Essa importação é do image, né? Da própria biblioteca aqui. Então, a gente cria essa imagem e diz aonde está a imagem e o nome do arquivo, né? No caso aqui, no meu caso, é etb.png, né? E aí você coloca lá. Então, criei a imagem, eu defino uma escala da imagem. Toda a imagem ela tem uma altura e uma largura, né? Largura e altura. Mas eu posso aqui formatar ela, né? Lembrando que a página tem 580, né? 580, né? E aqui embaixo, à medida que você for adicionando, em termos de altura, ele vai criando outras páginas. Se você completar o A4, ele vai para a próxima página, né? Então, eu tenho aqui 520, que é a largura que eu coloquei, e aqui a altura 120 foi colocado, né? Eu posso fazer um alinhamento, né? Eu quero que a imagem fique centralizada, né? Então tá aqui o alinhamento. Beleza, criei a imagem, aqui é o meu objeto de imagem, e aí logo após eu adicionei a imagem aqui ao documento, né? Então eu posso colocar várias imagens dentro do meu documento. Tenta imaginar que qualquer objeto que eu adicionar ao documento, ele vai colocar como se fosse um Lego, né? Um em cima do outro, né? Ele vai empilhar, né? Não empilhar para cima, empilhar para baixo, né? Então, primeiro eu coloquei a imagem, aí eu coloco um parágrafo, então ele vai colocar logo abaixo, né? E aí vai colocando objetos abaixo. Então, para se criar um elemento imagem, é exatamente o que está aqui, né? E aí eu adiciono a imagem ao documento. Difícil ou tranquilo para vocês? Né? Primeiro, ó, lembra que a gente tem uma pastinha chamada imagens? Olha só, lá aqui no NetBeans, né? A gente criou lá uma pasta só para isso, ó, imagens. Então, o arquivo deve estar aqui dentro, né? Estando aqui dentro, ele vai conseguir abrir de maneira tranquila, né? Então, salvo aqui um PNG, um JPG, e diz e faz exatamente aqui, isso aqui, que vocês vão conseguir anexar uma imagem ao documento. Beleza? Ah, tá. Eu não falei para você outro ponto que eu preciso deixar bem claro aqui para vocês. É a questão do... Todo mundo conhece RGB? Lá no web vocês viram. A questão de cor RGB. Né? Tipo assim, eu tenho um site aqui, ó. Deixa eu colocar RGB. RGB cola, né? RGB cola, acho que foi esse aqui que eu acessei. Né? Então, ó, eu tenho um número que vai significar o vermelho, um número que vai significar o verde e um número que vai significar o azul, né? Então, eu faço a mistura e aí encontro 3 números aqui, né? Então, como é que eu defino a cores dentro desse cara aqui, né? Eu tenho cores RGB. Cadê? Perdão, aqui. Né? Então, quando eu quero definir a cor, por exemplo, uso célula set background color, ou seja, dessa célula aqui, set a cor de fundo, né? Set background color. Aí eu digito primeiro, ó, a cor RGB aqui, né? Que é o 210, 149 e 30. Então, se eu pegar essa cor aqui RGB e colocar aqui no nosso site, né? Essa mesma cor que eu tinha definido lá, né? Dá um enter, deixa eu ver se ela vai. Ó, aí é essa cor aqui, né? Então eu posso ficar dosando aqui cores, né? De tabela, cor de fundo, cor de linha, cor de parágrafo, enfim, né? Eu posso ficar aqui dosando até achar uma cor que agrade, né? Cor é a questão de design. Depende de cada um. Então, como é que eu vou setar a cor de fundo de uma tela, né? Como é que eu vou setar a borda, né? A cor de borda de uma tela tá daqui, ó, da tabela, né? Beleza? Então, essas cores aqui é uma cor RGB que eu posso definir da cor que eu quiser lá. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Senhores, eu tenho que ir lá para a próxima aula. Tá gravado, eu vou tentar postar. Eu não vou prometer não, mas até a próxima aula, então, a terça-feira. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Bom final de semana para todos e até mais.